primeiro filme da minha vida, que foi O Mágico de Oz. E foi muito impressionante para mim, porque na hora que ela adormece, né, no campo de papoulas, e a bruxa vem, eu saí correndo pelo corredor do cinema, gritando: acorda, acorda, acorda. E aí fui tirada pela mãe da minha amiguinha da sala de cinema, aos prantos. Eu chorava tanto, porque a Dorothy ia cair. O cinema era, desde o meu primeiro encontro, que foi esse, aí minha mãe me proibiu, acho que durante um ano, de ir ao cinema, porque ela falou que eu ainda era muito criança, eu achava que o cinema era verdade, eu não conseguia entender o cinema. Então eu fiquei um tempo de castigo sem ir ao cinema, mas essa foi a minha primeira experiência. A lembrança que eu tenho era um cinema que tinha no Rio de Janeiro, hoje é um hotel, que era em Copacabana, bem de frente para o mar, e era um domingo chuvoso. Então sou eu aos prantos, a mãe da minha amiguinha dizendo: calma, Carla, tá tudo bem. E a bilheteira ou a moça do cinema, alguém me trazendo um copo de água com açúcar. E eu dizia assim: mas ela vai pegar ela vai... Eu fiquei totalmente siderada, eu devia ter uns 6 anos. Senhores e senhoras, queridos colegas e digníssima diretora, eu quero dizer com muito orgulho que eu estou aliviada em me ver livre daqui. A vida não tem nada a ver com essa história que vocês contaram pra gente aqui dentro. Você falou assim? Falei. E o que aconteceu? A diretora fez A, as famílias fizeram O, o meu pai ficou uma onça e eu e a Sidéria caímos fora. Eu queria fazer biologia e comecei a fazer não medicina e biologia, porque tinha uma discussão em casa. Minha mãe queria que eu fizesse medicina e eu queria fazer biologia marinha. E aí tinha um curso de teatro de férias com a Gilda Guilhom e o Busa Ferraz. Eu fiz o primeiro período até o meio do ano e eu comecei a ver que eu estava muito infeliz. Na realidade, eu não era feliz o quanto eu imaginava que eu seria feliz fazendo biologia. E aí eu tomei uma decisão que eu ia largar a faculdade, eu não ia nem trancar, porque eu tinha medo de me arrepender e voltar para alguma coisa que eu já sabia que não me deixava feliz. Então eu falei: é melhor eu achar o meu caminho na vida, que tem que ser o caminho das coisas que eu acredito, né, que me faça feliz. E aí tinha esse curso de teatro, que era exatamente aonde eu passava, eu saltava de um ônibus na Prudente de Moraes e atravessando eu morava lá perto da Lagoa e passava pelo Centro Cultural Cândido Mendes. E aí tinha lá curso de teatro de férias, tarará, e aí eu me lembrei que eu tinha uma memória de colégio, de começar a fazer teatro no colégio. Tinha 2 opções, a opção você fazer culinária ou você fazer teatro. Eu optei para fazer teatro e comia as empadinhas no final da aula de culinária, então eu ainda pegava a cópia da receita e o teatro me deixava muito feliz. Aí eu resolvi parar para tomar um café na Chaica, porque aquilo me deu Aí eu tomei um café e falei: cara, eu vou fazer esse curso de teatro. Falei: mais um café, por favor. Tomei o segundo café. Falei: cara, eu vou fazer isso. Peguei os meus livros que estavam na minha mão. Estava com 2 livros e um caderno. Olhei e falei: vamos lá, 1, 2, 3 e... na lixeira da Chaica. Aí fiquei parada um tempo olhando para aquilo, falei: é isso mesmo? Tem certeza? Você está deixando... Se você se arrepender, você está lascada. Você deixou seu livro, seu caderno aí. Falei: não, é isso que eu quero. Eu vou sair, vou fazer esse curso de teatro, que é uma memória de uma coisa que eu gostava muito. E aí foi impressionante, porque foi tudo muito rápido. Me viram nessa peça, me chamaram para fazer um teste. Aí eu fui fazer um infantil, que era o Flicts do Ziraldo. Do Flicts do Ziraldo eu fui fazer meu primeiro programa de TV. Aí nunca mais, aí estamos aqui, 2024.
Minha avó, quando foi assistir a peça, que era um Chekhov, que a gente montou nesse curso de teatro, e eram as 3 irmãs, essa peça do Chekhov, que é maravilhosa. E a minha família, claro, foi em peso assistir. E a pessoa da minha família que mais me deu apoio na hora foi a minha avó, muito querida, muito amada, minha vida inteira. Acabou o espetáculo, a minha avó olhou para mim e falou: minha filha, você está no lugar certo, você é muito boa. Eu falei: jura, avó, você acha mesmo? Falei: acho, não se preocupe para a faculdade, eu te dou o dinheiro da faculdade, tá bom? E aí você vai e faz teatro. E foi assim, aí comecei, mas foi muito rápido, na realidade, a minha carreira, porque eu comecei fazendo essa peça, eu fiz a peça infantil, da peça infantil me chamaram para fazer um programa de televisão, do programa de televisão um diretor de São Paulo de cinema me chamou para fazer o meu primeiro filme, que era O Olho Mágico do Amor, e aí fomos embora, estamos aqui hoje. Não pensa que eu não compreendo você, Cláudia. Mas me compreenda também. Você ainda tem um ponto com o Kid, não tem? Tem. Eu vou estar com ele antes de você. Qualquer outra coisa, passa pra ele a informação. Eu me apaixonei por uma história em quadrinhos do Julius Pfeiffer, chamado Passionella, que conta a história de uma lixeira que adora teatro, cinema. Ela vive atrás de toda a porta de teatro para poder ver as pessoas interpretando ou saindo, uma grande atriz que sai de um canal de televisão. Ou, por sinal, quem faz é a Norma Bengel no curta. Tinha uma identidade com essa ideia de que quando você é um ator e você está na televisão, você é alguma coisa que também não é você. Porque como você já está um personagem, a televisão explode você, né, de uma maneira muito grande, você passa a ter uma outra vida. Eu achava que essa história era perfeita, porque a história da Passionella é isso, ela é uma lixeira que vive atrás de teatro, cinemas e coisas assim, e aí um belo dia ela está em casa vendo televisão, feliz da vida, a fada madrinha é a televisão e fala com ela e transforma ela numa mulher fatal, linda, loira, de peruca, quer dizer, de peruca era eu, né, com aquela peruca de boneca, ela era assim mesmo. E aí eu comecei a fazer esse curta. E foi bárbaro, porque eu dirigia e atuava, coisa que depois eu não fiz mais. Mas foi um belo começo, adorei. Inclusive, quem quiser assistir pode entrar na Copacabana Play, que é a plataforma da minha empresa, e o curta você pode ver, não precisa nem pagar. Lá tem todos os nossos filmes, preços super populares, mas o curta, ele está aberto para todo mundo ver. Fui abandonado à porta da antiga igrejinha de Copacabana, bairro onde acabei por viver toda a minha vida. Era noite alta e eu devo ter chorado muito, até que, lá em cima, alguém ouviu minhas precoces preces. Seja mesquinho. É lindo. Eu queria estar lá. Não se faz revolução no deserto. Eu trabalho muito, eu gosto de trabalhar, não é que eu sou workaholic, eu gosto, eu sou feliz, entendeu?
entre fazer nada e trabalhar, gosto de fazer trabalhos diferentes, aprender coisas. Então eu acabo me envolvendo com muitas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes, que exige que eu me concentre muito. Então, como atriz, eu fiz personagens que eu adorei, adorei ter feito Cidade Oculta, adorei ter feito Livre para Voar, adorei ter feito Champanhe, adorei ter feito Pagu, nossa, então, porque quando você fiz a Yara no Lamarca, eu fiz personagens muito legais. Então é muito difícil, e eu fazia mapa, faço, né? Quando eu invento um mapa astral, ou pego a data de nascimento, quando é uma pessoa que existiu, e copio para ir vendo, né? Eu me divirto no processo. Eu gosto do processo, sabe? De ensaio, de tudo. Ai! Minha Nossa Senhora! Olha só, olha só! Putz, grila. Quem falou em $1 milhão? Aqui tem para mais de 2,5 milhões. Tenho trabalhado porque, na realidade, estou há muito tempo dirigindo, porque eu gosto, mas se aparecer um personagem que eu me identifico, eu trabalho como atriz na hora, sem o menor problema. Adoro ser dirigida, adoro trabalhar como atriz, porque na realidade eu gosto de aprender. Então depois de um certo tempo eu preciso ir avançando, sabe? E dirigir era uma coisa que eu sempre observei muito todo o trabalho de direção dentro do cinema, então foi um caminho natural para mim. A Copacabana Filmes eu fundei junto com a Bianca de Philippes, que foi minha parceira durante muitos anos, embora ela não fosse diretamente sócia, mas foi um processo que eu comecei na minha vida. E eu acho que a Copacabana, o compromisso que eu tenho com a minha empresa é que eu faço as coisas que eu acredito. E eu tenho conseguido viver a minha vida assim, o que me deixa muito feliz. Poucas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer. Claro que fiz, ao longo de tantos anos de carreira, se eu não tivesse feito. Claro que eu fiz comercial que eu não devia ter feito. Uma vez eu fui fazer um comercial de um banco, onde eu era super nova conta desse banco. Eu tinha que entrar toda de prateado, com uma capa. E me pagaram muito dinheiro. E eu queria ficar sem trabalhar, porque eu queria escrever o roteiro do Carlota. Então eu aceitei fazer aquilo, porque eu falei, esse dinheiro vai me dar, sei lá, 1 ano e meio sem que eu precise pensar em outra coisa a não ser no Carlota Joaquina, porque é um filme que exigiu muita pesquisa, viagem. Eu fui na Torre do Tombo, eu pesquisei todos os jornais de época, porque eu achava que mesmo que o filme tivesse humor, o humor que ele tem, que é um humor brasileiro, que não é a chanchada, mas ele tem um sabor de comédia leve, no sentido de que o filme não anarquiza com as coisas que são sérias. Quando você olha lá a Fuga de Portugal, é uma fuga mesmo. Assim, as pessoas estão desesperadas, não tem ninguém fazendo graça. É engraçado quando é engraçado. As pessoas riem porque Dom João come coxinha ou porque tem o PR na rua. Mas o que eu queria era criar uma identidade entre o Brasil de hoje, porque eu acho que era isso. O Brasil se sentia muito honrado de receber a família real. E isso, de alguma maneira, a gente continua tendo um pouco este sentimento. Eu não diria que a gente tem sentimento de vira-lata, mas eu acho que a gente se põe, a gente vive entre se achar o máximo, tá lá em cima, ser o rei de tudo, ou tá lá embaixo, se achar um horror. E não se vê enquanto um país que pretende crescer, pretende ser igualitário, pretende acabar
com a miséria desnecessária que a gente... Por que a gente tem que ver as pessoas passando fome? Por que a gente precisa ver as pessoas na rua, sem ter onde morar, num país feito esse, tão generoso? Tudo bem, né? Se a gente tivesse num país que só tivesse areia e água salgada, a gente entenderia isso. Agora, no Brasil, é incompreensível. E a população meio não... Grande parte da população meio não observa isso. Está com os olhos gastos, acostumados. A gente passou a achar que é normal e não é normal. Cada vez que você sai do Brasil, que você vê um equilíbrio de um país, né? Não é porque o país é maravilhoso, tem opção de coisa que é problema. Não, onde as pessoas têm dignidade. Uns mais ricos, outros mais pobres, mas existe dignidade. As escolas são boas, o ensino é levado a sério. Tem uma série de coisas. As pessoas não pensam que as crianças brasileiras são as nossas crianças. Elas não são. Não é porque não é seu filho, não deixa de ser a criança que existe. As crianças que existem no nosso país são as nossas crianças. E é por elas que a gente tem que brigar. Hoje foi lindo ver a quantidade de criança. Eu tenho que até contar isso para o Afonso. Eu passei, tinha uma menininha, te juro por Deus, ela devia ter uns 4 anos, com um pai, com um sapatinho em cada mão, com as meinhas, e ela chorando, chorando. Aí eu não aguentei, eu adoro criança, eu perguntei, ela não quer vestir o sapato? Aí ele falou, não, ela não quer ir embora. Copacabana pensa sobre a velhice, sobre o envelhecimento. As pessoas não se dão conta. E essa conversa hoje de etarismo é o ó do bobó, né? As pessoas, eu fico olhando, eu falo, gente, quando a gente acha que vai andar para frente, a gente está para trás. Da onde as pessoas, eu fico me perguntando, em que lugar alguém de 20 anos, 30 ou 40 se senta que acha que pode ter qualquer tipo de preconceito de idade? A pessoa é uma visão assim, né, gente? Ela não consegue nem se ver. Você fala, amor, o relógio está contando para todo mundo, amor. Acorda! Já é você! E se você começa esse movimento, pode ser que você que apanhe mais, porque você está criando uma onda que não existia. As pessoas admiravam a sabedoria, a velhice. Eu sempre adorei velho, sempre adorei. Assim, meu avô, eu me lembro de eu pequena, meu nono, eu atravessando a rua, a gente morava ali em Botafogo e tinha que atravessar 3 sequências grandes de rua em frente ao Canecão. E os carros ficavam fazendo rum. E eu só pensava assim, meu avô andava devagar. E eu falava assim, se algum carro matar meu avô, eu vou crescer, eu vou perseguir esse carro, eu vou matar esse cara. Eu podia ser pequenininha e eu tinha tanto medo. Eu sempre achei e entendi o processo de envelhecimento de outra maneira. Tanto que eu nunca quis fazer plástica, eu não tenho nenhum preconceito com quem faz. Mas eu acho que envelhecer faz parte do programa. E aí é isso. Bobo é quem acha que vai ficar novo ou que vai se retalhar tanto que vai parecer novo. Você faz um restaurinho em você, você continua tendo a mesma idade, um pouquinho melhor, se sente melhor, mas o movimento de etarismo me deixa para lá de desgostosa, sabe assim? Eu falo, é muita gente boba, né, pensando nisso. Mi fama se extendió por todas partes. Y como yo era la reina de las aguas, salía en todas las embarcaciones y una me dejó cerca de una bella playa llamada Sacopenapá. Copacabana queria falar da velhice. O Carlota Joaquina fala da história do Brasil. Depois eu fiz a Serva Padrona, que é a ópera, que é linda, é uma ópera do Pergolesi, uma ópera bufa. Eu queria exatamente ter uma ópera filmada, porque o Brasil não tem ópera. A Serva Padrona é a primeira ópera que foi filmada. E ela é linda, vale a pena ver. É uma ópera curta, para crianças, fácil, que você botar uma criança assistindo, ela vai entender tudo. A música é ótima, os cantores são atores. O Thales faz uma participação especial.
no filme, porque tem esse personagem, o Vespone. E no filme ele é mudo na ópera, mas no filme a gente fez um som para ele. Não, é bárbaro. E o último filme que eu fiz, que virou minissérie na TV Globo, que foi o 8 Presidentes e um Juramento, que é um filme sobre política. É um filme que começa no movimento das diretas e a série acaba com a posse do Lula. O filme acaba com a posse do Bolsonaro, porque na realidade a série eu botei um ano depois, ela passa na televisão um ano depois, então ela fecha um ciclo e abre outro. E eu quis fazer esse filme porque eu acho muito importante que a gente cultive a nossa memória, sabe? A nossa memória de tudo que a gente viveu. Para que o cara me perguntou por que você acha que história é tão importante? Porque se você não conhece seu passado, você não vive bem o seu presente, nem planeja ou acerta a sua direção no futuro. Não tem jeito. Senão você acha que você está inventando a roda, malandrão, né? Não sabe nada do que passou, mas acha que é o rei da cocada preta. Então, para que você entenda direito o mundo, a história é a melhor coisa. Você vai vendo tantas coisas se repetirem, é bem importante. O cinema, o teatro, eu amo dirigir ópera, mas amo numa intensidade que eu entro todo dia no teatro, eu agradeço a Deus. Eu entro dentro do municipal, eu dirigi agora, ano passado, acabou de passar até na TV educativa, La Fanciulla del West, que é uma ópera do Puccini, que nunca teve uma montagem no Brasil grande, e é uma ópera que a heroína não morre e tem final feliz. E a ópera é um deslumbre, eu ia dizer um desbunde, não sei porquê, mas é um deslumbre. Essa ópera é um deslumbre, porque ela é muito cinematográfica, ela tem um andamento, ela tem muitos personagens cantando ao mesmo tempo. Então, eu gosto muito de dirigir ópera, me dá uma alegria estar ali dentro, até no ato mesmo, mais do que no filme. Porque o filme, como eu normalmente dirijo e produzo, eu tenho menos prazer, eu tenho mais responsabilidade, eu tenho uma, né, a ópera é uma obra fechada, tem alguém produzindo, que é o teatro, no caso, tem alguém que cuida da música, eu trabalho com maestro, então eu consigo mergulhar de outra maneira. É uma relação linda, porque você tem filmes incríveis de grandes livros, mas dependendo, pode não dar um bom filme. Assim como um poema, às vezes, não dá necessariamente uma coisa, né? Pode não dar uma boa música. Eu acho que a literatura, ela tem um poder mais mágico, que é você imaginar coisas. De alguma maneira, nós estamos muito bitolados em telas e a gente recebe tudo, as imagens, tudo pronto já para você.
e você trabalha menos a sua imaginação. O que me encanta quando eu estou lendo é porque o filme vai sendo construído da maneira a cada momento, entendeu? A cada linha vão surgindo fotogramas na minha mente. E isso eu acho fascinante na literatura, como ela transporta a gente, porque o que eu quero dizer é quando você assiste um filme, você está vendo a imaginação e o pensamento de alguém. Pensou aquilo, imaginou e botou numa película. Quando você está lendo um livro, você tem o autor que escreveu, mas você lê. A leitura depende de você, dos olhos de quem lê. Eu escrevi um livro e por encomenda de uma editora, porque eu fiz uma entrevista contando que eu lia para o meu filho todo dia de noite. E quando as histórias começaram a acabar, eu comecei a fazer... Então, Antônio, vamos fazer uma coisa, uma história lida e uma inventada, uma história lida e uma inventada. E aí eu fiz esse livro de uma história lida e uma inventada, porque o que eu inventei para o Antônio era um personagem, que era o Toquinho. Toquinho era um menino muito pequenininho, mas muito, muito inteligente, muito esperto e muito levado. E o Toquinho fazia coisas horríveis, ele saía para passear com a mãe, quando a mãe via, ele já tinha saído correndo, já estava querendo entrar dentro do helicóptero. Eu espelhava o Antônio um pouco no Toquinho e ele adorava, né? Porque de alguma maneira ele percebia isso e ele ouvia as histórias das coisas que ele tinha feito de outra maneira. Não, eu não contava da semana, mas sabe, lembrar situações que ele passou, eu alterava um pouco aqui e acolá e contava para ele. A importância total, né? Você vê o movimento que cria. Aliás, Petrópolis estava sem um evento de porte, de peso. E eu acho que o Flip Petrópolis é esse evento que atinge todas as camadas sociais, que atinge todas as idades. Eu cheguei aqui ontem, tá lotado o tempo inteiro, gente. É muito bom, é muito bom. E eu conheço essa história do Afonso com a literatura desde sempre um papo, sabe assim? Fiz todos os lançamentos. É um cara que entende muito, que tem um círculo de amigos maravilhosos, todos os autores, trabalha nisso há mais de, sei lá, 30, 35, 40 anos, não sei. Mas ele tem uma estrada e sabe produzir como ninguém. A participação foi estar ali na mesa com dois autores maravilhosos falando sobre música, porque eu acho que música realmente é uma coisa muito, muito especial para nós seres humanos. Não é à toa que é uma das primeiras artes que a gente tem, depois da pintura rupestre, se não foi antes, porque a gente não tem como saber, porque eu não tinha como gravar, então, mas a hora que o homem descobriu que ele conseguia tirar som de tudo, batendo dois objetos, batendo no próprio corpo, e que ele podia se expressar através desses sons, e até hoje, é o que marca as culturas, as épocas, são as músicas, né? Eu estou fazendo um documentário sobre como as 5 maiores religiões do mundo veem o gênero feminino. Então, na realidade, é um documentário um pouco na linha do 8 Presidentes, um Juramento, onde o que eu quero são painéis para reflexão e não induzir ninguém. Então, não necessariamente eu vou entrevistar ou eu estou presente, mas eu não quero a sensação de estar pressionando. Eu quero... Isso é uma discussão séria, porque eu acho que não tem sentido a gente estar em 2024 e você só tem feminicídio aumentando. Estupro. Não dá, não dá. A gente vive alguma coisa que está muito errada e a gente precisa saber entender o porquê isso.
E, na realidade, eu comecei a ler uma série de livros muito interessantes. Essa ideia surgiu quando eu li um livro chamado A Bíblia das Mulheres, de uma feminista chamada Elizabeth Stanton, que ela tirou da Bíblia todos os trechos que falam das mulheres e compôs uma Bíblia só das mulheres. Um trabalho super interessante, não tem traduzido, só em inglês. E aí descobri uma outra autora maravilhosa que pensa exatamente o que eu penso. É uma pena que eu não estou conseguindo entrar em contato com ela já há algum tempo. Não sei se ela é uma senhora já, chama Barbara Crandall, que fala sobre isso, que o livro dela é muito especial e analisa exatamente, ela teve o mesmo pensamento que eu, o mesmo sentimento, diz assim, por que estamos vivendo isso? Aonde está isso? E fez uma pesquisa de 7 anos, que é um primor. Então esse é o projeto que eu estou nesse momento. Vou começar a editar mesmo, eu agora estou na fase chegando material de pesquisa, separando quais são as pessoas que vão falar no filme, entrevista. E estou começando a desenhar o documentário da Ana Botafogo, que vai ser bárbaro. A vida da Ana. A Ana é uma pessoa incrível e eu estou adorando, porque a agenda da Ana, você não acredita. A Ana não vai sentar na frente da câmera para contar do que ela fez. Você tem que seguir e acompanhar ela no que ela faz. E aí a gente vai vendo o que ela fez. Mas o que ela está fazendo hoje é bárbaro. É uma pessoa que tem uma atividade, inclusive com crianças, com escola. Ela tem a escola dela. Então esses são os 2 projetos que eu tenho. E tenho uma ópera para dirigir no princípio do ano que vem, que é a primeira ópera contemporânea que eu vou dirigir, que é o Cobra Norato, um libreto do Bernardo Bilina, a música do André Abujan, e nós vamos estrear lá em Belém. Depois vai vir aqui para baixo, provavelmente Rio de Janeiro, São Paulo, uma música linda em cima do poema, é uma adaptação do poema do Raul Bopp sobre o Cobra Norato. Então estou com uma agenda deliciosa.